quando a gente fala um pouquinho sobre lei, a lei afirma com prioridade absoluta que todas as pessoas têm direitos iguais. Mas será que queremos ser iguais? E o que é essa igualdade? Né? Porque o que revela a vida cotidiana é que muitas crianças são alcançadas por políticas fragmentadas, tardias e insuficientes. Então, quando a gente deixa de lado essa questão de igualdade, é repensar nas diferenças, é pensar nessas diversas histórias, é pensar nesses diversos momentos, é pensar em uma educação para todas as crianças, independente de onde elas estejam, independente do seu cenário social, mas infelizmente não é isso que acontece. Por quê? Todo esse preconceito da sociedade atravessa os muros da escola, atravessa os muros da academia, né, abarca todos os níveis de ensino, quando a gente fala, e o lugar do ensino onde deveria ser acolhimento, né? A escola que deveria acolher, muitas vezes é a primeira que começa a questão da exclusão. E hoje a gente vê na contemporaneidade novas formas de ruptura a essa infância e as violações historicamente conhecidas. Então, aí já puxando um pouquinho para mais para o meu lado, quando eu pesquiso tecnologias, então eu penso que telas, as redes sociais, a exposição precoce da infância, a adultização, que a gente já viu em vários vídeos, a mercantilização da infância, a publicidade direcionada, a captura de dados, onde essas crianças, elas já olham para uma imagem que elas pretendem ser, por vezes, e que não faz parte das suas experiências, não faz parte do seu pertencimento, não faz parte da sua autoestima. Então, as crianças já ficam, inclusive, influenciadas por toda essa tecnologia, por toda essa, podemos dizer, os influencers, né, mirins, com vidas que muitas vezes não é a sua, e aquilo acaba sendo um objeto de desejo, um objeto de pertencimento, um objeto de se reconhecer no outro e não se reconhecer em si mesma. Então, quando a gente, eu vou dar um exemplo de uma palestra, né, que eu sempre vou aqui em São Paulo, dar algumas palestras sobre racismo, a pedido do núcleo de infâncias, que é o NAAPA, em escolas de extrema violência. E uma vez eu fiz para essas crianças perguntas muito provocadoras, né? Então lá elas sabiam, por exemplo, que elas não iam receber nenhum tipo de punição, que elas poderiam ser elas mesmas. E aí eu perguntei assim para essas crianças: qual de vocês se considera preto? E aí uma parte levantou a mão. Quem se considera amarelo? Aí levantaram a mão. Quem se considera branco? E aí o que me chamou a atenção nessa data é que uma criança, quinto ano, uma criança negra, uma criança retinta, de pele um pouco mais escura do que eu, cabelos crespos, essa criança, ela não levantou a mão quando eu perguntei sobre pardos, pretos, e essa criança levantou a mão quando eu perguntei quem se considerava branco. Isso foi algo assim que mexeu muito comigo e eu fiz uma segunda provocação. Perguntei qual delas, em algum momento, considera que já tinha cometido algum ato racista. E, novamente, esse menino, ele me chama a atenção novamente, quando ele levanta a mão dizendo que ele já foi racista. E aí, eu fico percebendo quando que a gente se descobre, né, uma pessoa preta? Quanto que a gente se descobre uma criança negra? E por que existe tanta dificuldade em ter esse pertencimento? Porque a cor da pele ainda tem uma significância muitas vezes negativa. E dando essa mesma palestra para o EJA, um aluno de mais ou menos 40 e poucos anos, ele se virou e falou para mim: eu não sou preto, eu sou moreno cor de jambo. E aí isso me chamou a atenção quando a gente olha a questão do colorismo e quando a gente olha as questões que em 1976, no IBGE, apareceram 136 cores diferentes da população brasileira. Então apareceu café com leite, Pelé,
cor de jambo, moreninho, não tão claro, moreninho escuro, tudo isso para a gente evitar dizer o termo que é uma população majoritariamente negra, uma população mestiça, mas que há uma vergonha, inclusive hoje, 2026, de se dizer a cor da pele. E aí a gente vai olhando o que seria essa educação antirracista e de que forma, a partir da primeira infância, a gente deve e pode falar sobre isso e deve contribuir para uma educação para todas as crianças que reconhece e enfrenta as práticas de discriminação racial, que valoriza as histórias, que valoriza as culturas, que valoriza os conhecimentos africanos, afro-brasileiros e indígenas. A gente já tem aí praticamente 20 anos da Lei 10.639, e ainda a gente não vê de forma realmente presente a aplicação da lei dentro das escolas. Então, a gente precisa ter essa aplicação, falar o porquê, as crianças precisam ter essa aprendizagem de entender por que está sendo falado, o que isso contribui a questionar estereótipos e representação negativas, tanto dela em si, como criança negra, como criança não negra, e como ela precisa lidar com isso, e ampliar a presença de autores, de pesquisadores, de referências negras, que mais professores negros possam estar na sala de aula, né? Eu não sei vocês que estão nos assistindo, mas eu consigo contar apenas com uma mão quantos professores negros eu tive em toda essa carreira, desde a pré-infância, desde a graduação, mestrado, doutorado, e a gente precisa realmente criar condições para que estudantes negros sejam reconhecidos como sujeitos de conhecimento, direitos, possibilidades, e responsabilizar toda a comunidade escolar no enfrentamento ao racismo. E hoje, como eu falei um pouquinho da tecnologia, a gente pensar como essa tecnologia influencia de maneira ambivalente, muitas vezes, essa educação antirracista, que amplia, de uma forma ou outra, a produção de conhecimento, amplia a divulgação de autores, de mais histórias. Hoje a gente já tem um repertório de desenhos antirracistas, de livros antirracistas, né, que essas crianças possam se reconhecer na capa de um livro, na estrutura de um desenho, mas ao contrário, ao outro lado, essas tecnologias também podem reproduzir desigualdades raciais presentes nos dados, nas escolhas de desenvolvimento, nas estruturas sociais que sustentam tais tecnologias, e como esses sistemas são treinados com grandes conjuntos de dados produzidos historicamente. Então, a tecnologia também é o que a sociedade cria, né? Como que esses dados carregam estereótipos, invisibilizações, desigualdades, como associam as pessoas negras, muitas vezes, a imagens depreciativas, né? A vieses, a invisibilizar histórias, narrativas. Então, falar disso é também falar de uma infância que está além da escola, que está além do quintal, que está além do convívio familiar. Hoje, essas crianças estão principalmente nas redes. E essas crianças são os adultos de amanhã, são os adolescentes, são essas, né, as crianças que vão entrar dentro da graduação sem um letramento racial, com um pertencimento totalmente fragmentado. E a faculdade, quando a gente chega na faculdade, a gente também não tem esse desdobramento. Então, você entra hoje no ensino superior, como eu entrei, eu cursei numa faculdade presbiteriana, e não tocando na questão religiosa, mas uma faculdade onde a gente não podia falar de alguns temas, inclusive, por exemplo, de política. Então, como que você está numa graduação, formando professores, que você não fala de política, você não fala de questões raciais, você não fala sobre projetos de cidadania, e você também não forma esses professores para atuar com as tecnologias digitais e conseguir, assim, passar para esses alunos ter, por exemplo, uma consciência crítica. Você chega em um mestrado, muitas vezes um mestrado que vai ajudar ainda mais a amplificar o racismo. E eu falo isso por experiência própria.
Eu cheguei no meu mestrado, sendo perguntada se eu lavava meu cabelo, ou se deveriam me chamar de preta ou de negra. Então, assim, eu falo, qual que é esse lugar que deveria me acolher, que deveria acolher minha pesquisa, que deveria me acolher como pessoa, mas de todas as maneiras possíveis tenta excluir. E nenhuma das disciplinas do meu mestrado, né, eu digo do mestrado como um todo, nenhuma das disciplinas tinham autores negros. Então, assim, esses pesquisadores não eram falados dentro da universidade, dentro de um programa de mestrado que está formando pesquisadores que vão formar outros pesquisadores. Então, o que a gente está levando de educação? Qual que é a educação que a gente verdadeiramente quer? Então, eu me faço essa pergunta até hoje, porque quando a gente entra na questão da psicologia e, inclusive, da saúde mental, essas crianças saem afetadas da escola, esses alunos saem afetados da graduação, saem afetados do mestrado, assim como eu entrei e saí de lá afetada. Saí de lá, por vezes, não conseguindo mais dar uma palestra, porque eu pensava, será que o que eu levo, será que esse meu conhecimento é realmente válido? Porque a todo tempo esse conhecimento era questionado. Levar Conceição Evaristo, levar Sueli Carneiro, levar Fanon, não se falava em Fanon. Então, assim, como que a gente vai para um programa de educação, por exemplo, que pesquisa psicologia da educação e não conversa com Fanon, que não conversa com Cida Bento, que não conversa com a maioria desses autores? Então, isso precisa começar com a base, mas também precisa estar principalmente nesses programas que formam professores para lidar com a base. É engraçado que aparecem muitas pesquisas. Ah, vamos falar sobre formação de professores ou como o professor da base tem que atingir, né? Tem que dar sua aula ou com qual didática esse professor precisa agir, mas ninguém chamou esse professor da base para conversar junto. E quando teve a oportunidade de estar com esse professor da base, não deu literalmente a base, né? Então, assim, a gente precisa desconstruir cada vez mais essas questões. Eu tenho, né? Eu tive um pai preto, uma mãe branca, e nunca na minha casa se falou a palavra preto porque ele sabia, né, era o receio de se falar, né, e de falar para mim, você é uma mulher preta, então com 10 anos estavam alisando o meu cabelo, né, porque era um cabelo volumoso, então para mim não sofrer tantos preconceitos na escola, a atitude deles foi em alisar meu cabelo. Né? E o engraçado que hoje, que muitas vezes chega, inclusive, a ser, a gente não fala se é cômico, se é triste, em uma das minhas pesquisas, com alunos, eu falei, vamos abrir, né, uma ferramenta de busca comercial e vamos colocar cabelos bonitos. O primeiro cabelo que aparece é um cabelo liso. Cabelos feios. O primeiro cabelo que aparece é um cabelo crespo em uma mulher negra. E cabelos trançados não aparece, porque assim, não tem nessas bases de dados, não se é colocado, porque quem também treina essa base de dados, que educação essa pessoa teve? Por qual letramento racial essa pessoa passou? Então, assim, são visões sempre distorcidas do que é ser negro, do que é ter essa educação antirracista, e pouco ainda se faz. E vocês podem me interromper, porque eu vou aqui falando, não sei se já deu meu tempo, Elizabeth, mas a reflexão que fica é exatamente essa, né? O que a gente pode fazer dentro de todos os níveis de ensino, desde as crianças, desde desses professores de informação, em como que a gente leva não só as nossas experiências, mas também as nossas pesquisas. Porque se nenhum desses autores, né, que eu falei aqui, estavam dentro de uma ementa, significa que eu também não estarei, que a minha pesquisa também não estará, que meu artigo também não estará. Então, ficará um ciclo vicioso de continuação de invisibilizar as nossas pesquisas. Então, eu deixo como reflexão, deixo também como ação.
né? O que que a gente pode fazer? Hoje, só essa conversa aqui já é uma forma que a gente cria de poder fazer algo, mas ainda está muito longe do que verdadeiramente precisa ser feito dentro de todos os níveis de educação, desde a educação, né, de olhar para a infância, de olhar novamente para a academia e de olhar o que cada um pode fazer, inclusive na sua estrutura familiar, na sua estrutura de vida, né? Como podemos questionar? Ok, você está lendo esse livro, mas você conhece esse autor? Sua criança está assistindo esse desenho, você já viu esse outro desenho? Como esse outro desenho abrange todas as diversidades de criança? E a gente fala de inclusão, mas tem uma frase da Vina Meias que me chama muita atenção, que diversidade é ser chamado, é ser convidado para a festa, né? E a inclusão seria ser chamado para dançar. Então, estamos realmente dançando ou estamos sobrevivendo a estruturas que dizem ser inclusivas, mas não de fato são inclusivas com os seus alunos, com os autores, com as pessoas negras, em todas as esferas de ensino, e não só de ensino, mas eu digo do Estado, né? Como que o Estado atua diretamente com isso? Tá ótimo, obrigada. Faltava 1 minuto, foi certinho. Porque Que bom. eu sou a chata aqui, tá, gente? Tem que ficar olhando isso. Obrigada, Ana, muito obrigada pela sua fala. Tá? Depois a gente vai poder falar sobre ela. Eu vou passar para a Eliana agora, tá bom? Eliana, a fala é sua, fique à vontade. Não me deixe muito à vontade. Meu reloginho está aqui. 365 dias. Não me deixe muito à vontade. Bom, as falas da Ana me suscitaram muitas coisas para falar, mas eu vou me restringir ao que eu tinha preparado, que eu acho que conflui com o que ela trouxe de certa forma. Então, boa noite, queridos e queridas. É uma satisfação muito grande de fazer esse diálogo aqui com vocês, trazendo essa confluência entre o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, celebrado no último dia 25 de julho, como a Ana falou, e essa educação antirracista. Quando vocês me instigaram a falar sobre isso, eu pensei em muita coisa mesmo. Mas eu resolvi partir, ao invés de falar exatamente das infâncias, eu resolvi partir de um lugar muito pessoal, que é da minha própria existência. Então, quando eu trago essa questão da confluência, ela é de uma forma intencional, porque eu me inspiro muito no Nego Bispo, e para o Nego Bispo, essa confluência é um encontro entre caminhos que se cruzam e se transformam mutuamente, sem que um precise apagar o outro, ao contrário da lógica colonial, que busca colonizar, homogeneizar, hierarquizar e substituir saberes. Nesse sentido, a confluência preserva nossas histórias, nossas memórias e nossas singularidades. Então, nesse sentido, quando eu vou falar sobre esses dois temas importantes, eu acho muito importante falar de mim, dessa confluência desses temas da minha própria vida. Então, por isso eu resolvi partir desse meu lugar de fala, e também aqui eu faço uma escolha teórica, né, porque como nos ensina a Djamila Ribeiro, o lugar de fala não significa que apenas determinados sujeitos podem falar, mas que quando a gente fala, a gente precisa reconhecer que todo o nosso conhecimento é situado e que falamos sempre a partir de uma experiência social, histórica e política. Então, hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do que o meu currículo Lattes não mostra, né? No início, eu fui apresentada como uma pesquisadora da educação e direitos humanos, sou mestre em educação, sou doutora em educação também, mas o que esse Lattes não traz? Não traz o fato de eu ser uma mulher negra, eu me tornei uma mulher negra depois dos 20 anos de idade. E esse tornar negro não foi porque antes o meu corpo não revelasse essa negritude, mas porque
o tornar-se negro, na visão da Neuza Souza Santos, significa construir um discurso sobre si mesma a partir dos próprios afetos, vivências e corporeidades, rompendo com as imagens e os significados impostos pelo racismo. Então, foi exatamente esse processo, ele começou lá em 2003, com a promulgação da Lei 10.639, que a Ana trouxe. Até então, eu já tinha suspeitas sobre quem eu era, porque meu corpo revelava a minha negritude, e o racismo, ele age independente da nossa consciência ou não, né? Age, inclusive, dentro da nossa família. Mas foi ali, no encontro que eu tive com a professora Rosa Margarida, durante uma formação para auxiliares de biblioteca escolar, sobre a Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino das histórias e culturas afro-brasileiras e africanas nas escolas, que eu senti, na primeira vez, como se eu colocasse uns óculos que me permitiram compreender a minha existência nesse mundo, e compreender esse mundo também. Então, a partir dali, eu passei a perceber, entre tantas coisas, porque mesmo tendo sido uma excelente aluna no ensino médio, eu ainda não estava na universidade em 2003. Eu já tinha 21 anos, eu não estava na universidade. Eu sequer havia prestado vestibular, porque eu achava que eu nunca estava preparado o suficiente para fazer a prova. Eu demorei ainda 4 anos para reunir coragem para enfrentar essa prova. Só que hoje eu compreendo que esse pensamento não era apenas meu, ele não era uma coisa de perfeccionismo subjetivo, não era uma questão própria minha, porque a Bell Hooks, inclusive, ela diz que esse perfeccionismo, ele funciona como uma forma de silenciamento, e no caso de nós, pessoas negras, a gente sempre pensa e tem quase que a obrigação de se mostrar muitas vezes mais competentes que as outras pessoas para ocupar determinados locais, determinados lugares. Então, eu lembro que quando saiu o resultado do vestibular, eu lembrei da esposa do meu tio, que um dia, quando eu falei com ela que eu queria ser professora, ela me disse que no máximo eu seria uma garota de pista, ou seja, como ela chamava as prostitutas. Então, ali, a minha aprovação, ela não representava apenas uma conquista individual, ela simbolizava a ruptura com o destino social que outras pessoas já haviam traçado para mim. E aí, depois, anos depois, quando eu me tornei professora, um dia eu fui para a escola, uma camiseta, uma frase que era: lute como uma mulher negra. E uma colega leu a frase em voz alta e depois ela me corrigiu. Ela disse assim: não, lute como uma mulher. Aquela frase dela, curta, carregava ali, séculos de opressão, né? A Lélia Gonzalez, antropóloga intelectual negra brasileira, ela já denunciava lá na década de 1970 que a categoria universal mulher não contempla a experiência de todas as mulheres, muito menos as mulheres negras. Ao participar da organização do Movimento Negro Unificado, ela percebeu que o movimento negro reproduzia práticas patriarcais, enquanto o movimento feminista reproduzia práticas racistas. Diante disso, dessa dupla exclusão, tornou-se necessário construir espaços próprios de organização política. Essa compreensão, entretanto, não era exclusiva do contexto brasileiro. Mulheres negras de diferentes países da América Latina e do Caribe vivenciavam um processo semelhante de invisibilização e percebiam que suas experiências não cabiam nem nas agendas dos movimentos negros de seus países, frequentemente centradas nas experiências masculinas, e muito menos nas agendas feministas. Nesse sentido, houve uma confluência de experiências dessas mulheres e de lutas que se reuniram em 1992, lá na República Dominicana,
no primeiro encontro de mulheres negras, latino-americanas e caribenhas, e dali surgiu o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, que é celebrado no dia 25 de julho, e que no Brasil, também, nessa mesma data, se celebra o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, em homenagem à líder quilombola, que simbolizou a resistência das mulheres negras na luta pela liberdade e pela justiça. Voltando à questão da camiseta. Apesar, aquele momento era provavelmente 2018, se eu não me engano, quando o episódio da camiseta aconteceu. Ou seja, nós temos uma lei, né, que é a 10.639, que tinha sido promulgada em 2003. Em 2018, eu ainda tive que ouvir essa correção. E, além disso, eu também sempre promovi muitas ações na escola, né, ações de educação antirracista. E aí eu percebi, naquele momento, que nem essa lei e nem essas ações tinham alcançado essa colega. Esse episódio mostrou para mim como o racismo continuava sendo reproduzido ali naquele espaço. Mas essa não foi a minha primeira percepção de como a força desse racismo atua. Lá em 2010, eu realizei uma pesquisa com professores e professoras da Rede Municipal de Belo Horizonte, que tinham concluído uma especialização em História da África. E eu observei que, apesar de possuírem conhecimentos importantes sobre a história africana, eles e elas continuavam reproduzindo o mito da democracia racial. Eles acreditavam que raça não era um fator determinante dos lugares sociais na sociedade brasileira. Alguns anos depois, a Nilma Lino Gomes, educadora, referência da educação das relações étnico-raciais, foi professora da UFMG, juntamente com o professor Rodrigo Ednilson de Jesus, realiza uma outra pesquisa que demonstra que a implementação da Lei 10.639 ainda dependia, em grande medida, do compromisso individual de professores e professoras que insistiam em fazer da educação antirracista um projeto político e pedagógico, ou seja, professoras e professores como eu, que estava ali na linha de frente, lutando para que, militando junto e lutando para uma mudança na educação. E aí eu compartilho essas experiências, estou aqui hoje, porque eu realmente acredito profundamente na potência dessa educação antirracista. Apesar de ter trazido dados um pouco negativos, eu acredito sim. Acredito porque foi uma ação formativa, como aquela conduzida por Rosa Margarida, que iniciou em mim o processo de tornar-me negra. A partir dela, eu fui percebendo que podia ocupar lugares que antes sequer imaginava serem possíveis. Eu reafirmei minha identidade, transformei minha forma de compreender o mundo e compreendi que aquilo que parecia uma história exclusivamente minha era, na verdade, atravessado por uma estrutura social e histórica. Hoje, eu compreendo que a educação antirracista não apenas amplia os conhecimentos, ela decoloniza nossos pensamentos, ela desestabiliza a colonialidade do saber, do ser, do poder, ela nos oferece instrumentos para reconhecer, questionar e romper aquilo que a psicóloga e pesquisadora brasileira Cida Bento denominou como pacto narcísico da branquitude, ou seja, o acordo silencioso, muitas vezes inconsciente, por meio do qual pessoas brancas protegem seus privilégios, preservam lugares de poder e dificultam o enfrentamento das desigualdades raciais. Ao tornar esses mecanismos visíveis, a educação antirracista nos convida a construir relações mais justas. É também por isso que celebrar o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha continua sendo tão importante. Não se trata apenas de homenagear mulheres negras ou recordar acontecimentos históricos.
trata-se de reafirmar nossas lutas, produzir memória, fortalecer identidades e desnaturalizar privilégios que ainda estruturam nossa sociedade. Bom, se eu comecei essa fala falando de confluência, eu quero terminá-la também falando em confluência, porque foi da confluência entre uma política pública, uma educadora comprometida, autoras e autores que me ensinaram a ler o mundo e a minha própria experiência, que nasceu essa pesquisadora e essa professora que hoje vos fala. A educação antirracista não me deu uma identidade, ela me deu uma linguagem para compreender uma identidade que o racismo insistia em definir para mim. Ela me ensinou a reconhecer os mecanismos do racismo, a questionar o pacto narciso da branquitude e acreditar que eu podia e posso ocupar lugares que antes pareciam impossíveis. E hoje, o meu compromisso é contribuir para que outras pessoas também encontrem esses óculos. Não para enxergar um mundo novo, mas para enxergar o mundo como ele é, e justamente por isso descobrir que ele pode ser mudado. E aí, como nos inspira a Catherine Walsh, sigamos cultivando pequenas esperanças nas brechas e nas fraturas. Porque educação antirracista não transforma apenas os currículos, ela transforma sujeitos, e os sujeitos transformados são capazes de transformar o mundo. Acho que cumpri o tempo. Cumpriu, ainda tinha 5 minutos. Ajuda bastante. Então, vamos lá. Eu anotei aqui algumas coisas que foram ditas e achei muito interessante na sua pesquisa. Juntar algo atual, né, que está aí, junto com um tema que nos atravessa 4 séculos, né? E aí eu queria, assim, como é isso hoje, dentro da sua pesquisa, né? Bom, esse racismo estrutural que a gente vivencia há tanto tempo, né? De que forma esse mundo virtual que a gente está vivendo hoje, né, impacta esse racismo na vivência nossa e mais ainda na educação? Isso é uma questão, achei muito, muito interessante a sua pesquisa, assim. Coisas que a gente precisa falar que está aí, né? E da Eliana, quando você fala da decolonização, né, do nosso pensamento, eu vejo muita dificuldade desse tema dentro das escolas, Eliana, não sei, assim, porque eu trabalho com projetos de saúde mental para levar para as escolas, né? Então, é um lugar que eu penso que seria, assim, naturalmente, né, lugar de debate, da gente trazer essas questões para dentro da escola. Mas eu percebo muita dificuldade nisso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, dentro mesmo, assim, da vivência escolar, né, do corpo de todos, né, da comunidade escolar, passando pela direção, pelos professores e, muitas vezes, né, pelos próprios alunos, dependendo de que nível de escolar a gente está falando. Então, as 2 questões, assim, que eu queria começar a falar são essas, aí depois que vocês falarem, não sei o desdobramento, né, a gente pode abrir para as pessoas que estão aqui também poderem, né, falar, é aberto. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Eliana, foi maravilhosa também na sua fala. Elizabeth, é complexo. Se eu falar que não é complexo, é uma pesquisa que ela acaba atingindo várias questões complexas, e uma delas é principalmente o discurso de ódio, né? Como esse discurso de ódio toma uma amplitude nas redes. Porque quando você está com o celular na mão, você pode ser quem você quiser. Então, naquele momento, né, eu posso ser uma pessoa branca, de cabelo rosa,
sabe? E achar que aquilo é a minha verdade, né? Então, assim, eu posso ser quem eu quiser e eu posso atacar da forma que eu quiser, porque, principalmente, eu não tendo consciência crítica e eu ainda sendo uma criança, eu provavelmente não vou ter a atenção que aquilo vai me gerar alguma consequência, né? A gente sempre diz que a internet não é terra sem lei, mas acaba sendo, para essas crianças, uma terra sem lei. Principalmente quando a gente pega não só aplicativos, mas algumas tecnologias que fazem isso ter um pouco de veracidade. Eu vou dar um exemplo. Uma das minhas pesquisas, no mestrado, eu analisei um jogo que estava disponível no celular de todo mundo, né, na loja de compras de aplicativos, e era um jogo que era um jogo racista que falava assim: vamos comprar os negros. Então, assim, era um jogo. E eles colocavam valor nas pessoas negras. E aí, um dos comentários que tinham nesses jogos falavam assim: nossa, mas as punições estão muito brandas, precisa melhorar as chicotadas. Então, assim, a gente está falando de um jogo de 2024 que estava disponível para qualquer criança, qualquer pessoa que entrasse numa loja de aplicativos. Esqueci o nome do jogo, mas agora eu lembrei. Era enforcamento? Era alguma coisa parecida, o nome do jogo. Simulador da escravidão. Era o nome do jogo, simulador de escravidão. E aí podia simular várias formas de castigar, né, as pessoas negras. Estamos falando de 2024, de um jogo que estava no ar. Vou dar outro exemplo. Aqui em São Paulo, a gente tem um projeto chamado Smart Sampa, que são câmeras de reconhecimento facial que estão instaladas em toda a cidade. E quando foram escrever esse projeto, existia um capítulo que falava assim, que essas câmeras, elas deveriam ser capazes de identificar a cor da pele das pessoas e que deveriam identificar o estado de vadiagem. E aí a gente olha esse termo em 2023, o que seria o estado de vadiagem? O estado de vadiagem onde os negros recém-libertos lá atrás não tinham emprego, não tinham dinheiro e ficavam nas ruas, e para essa limpeza urbana diziam que esses negros estavam em estado de vadiagem e eles eram presos. Então, o que uma câmera no estado de São Paulo, no estado e na cidade de São Paulo, pode identificar estado de vadiagem? E aí, no programa de tecnologias, a gente entrou com um recurso e tudo mais para que fosse tirado, né, esse termo. Mas as câmeras, obrigatoriamente, segundo o Estado, deveriam reconhecer a cor da pele das pessoas. E por que isso? Por que essas câmeras deveriam reconhecer a cor da pele? Porque esse reconhecimento facial, né, por exemplo, sempre identifica pessoas negras como potencial alvo de crime. E sempre quando acontece um erro, são as pessoas negras que são atingidas. Então, a gente vê duas esferas de tecnologia sendo usadas, tanto de um simples jogo, quanto de uma camada de Estado, né, que, segundo as políticas do Estado iria contribuir para a diminuição da criminalidade, mas está tornando criminoso, muitas vezes, quem não é criminoso. Teve um rapaz que foi identificado 3 vezes como um assassino pela câmera de reconhecimento facial. Por que esse reconhecimento facial identifica o seu rosto? Identifica a sua cor da pele. E aí, quando a gente volta em outras estruturas, por exemplo, vamos pensar em um filtro em uma rede social, Instagram. O que esse filtro, a primeira coisa que esse filtro faz? É embranquecer a sua pele. Por exemplo, no meu caso, ele embranquece a minha pele, ele afina meu nariz, ele afina a minha boca. Então, isso é a forma como eu vou me reconhecer. E hoje as crianças já não tiram fotos sem filtros.
porque ela quer se reconhecer a partir daquele filtro que dá a entender que existe uma perfeição, que existe um rosto simétrico, né? A gente pode analisar, inclusive, um dos jogadores da Copa que fez harmonização facial, porque a sociedade não conseguia olhar para ele e achar nele um homem bonito, porque ele não atingia os estereótipos que a sociedade está acostumada, talvez, a enxergar. Né? E eu fico procurando qual que era o erro do rosto dele. Uma boca carnuda, um sorriso largo, né? Uma pele negra. Então, assim, o que tanto queriam ajustar? Então, assim, pensa que um homem famoso, com dinheiro, ele começa a se olhar no espelho e também não mais a se enxergar. Né? Ele precisa ser enxergado aos olhos da sociedade. Então, o que a sociedade quer dele? Quer que ele afine alguns traços, quer que ele ajuste aqui, que ele ajuste ali, para daí ele começar a pertencer a esse mundo, né? E que mundo é esse? Então, a tecnologia, ela vai impactando todas essas formas de vivência, em como a gente se enxerga, em como, por exemplo, a gente pode atribuir um estado de jogo, de gamificação, como a gente olha para as câmeras de reconhecimento facial, como, inclusive, a gente acha os nossos dados nesses sistemas de tecnologia. Um dos testes, por exemplo, que eu fiz foi investigar calcular em uma inteligência artificial a incidência de anemia falciforme. A anemia falciforme, ela se dá entre 80% a 90% em mulheres negras, porque até hoje não temos dados conclusivos sobre essa anemia, uma investigação, inclusive, de como podemos ter uma certa cura. A inteligência artificial, ela não conseguia fazer esse cálculo. Ela dava erros, sempre erros, porque ela não tem esses dados. Ela não foi, na sua aprendizagem de máquina, não foi colocada lá na inserção humana que a anemia falciforme era um dado relevante, principalmente por a sua incidência em mulheres negras. No mesmo teste, eu coloquei índices de câncer de mama. E aí eu já obtive um resultado quantitativo, porque já é um tipo de câncer que não se dá majoritariamente em mulheres negras da mesma forma que a anemia falciforme. Então, a gente vai relacionando diferentes formas de usar as tecnologias, e em todas essas diferentes formas, a gente vai caindo no mesmo atrito, como a raça define e como a raça é enxergada, inclusive por essas tecnologias. Eu não vou continuar, porque vamos deixar a Eliana falar agora, porque você trouxe muita coisa. Por favor, Eliana. Muita coisa mesmo. Poxa. Como decolonizar o pensamento? Para começar, decolonizando a si mesmo. Pensar, que lugar é esse da escola? Que estrutura é essa? E aí eu vou dar um exemplo. Eu cheguei numa escola que Márcia conhece, muito tradicional. No ano de 2000, já não sei, bolinha aí, já esqueci. E peguei uma turminha de segundo ano. E a primeira vez que eu entrei nessa turma, as crianças estavam sentadas, eretas, cadeira, uma na frente da outra, e eu tive medo deles. Eu pensei, que crianças são essas que nem respiram? Eu quase morri. Eu cheguei e coloquei essas crianças em círculo. Odiaram. Porque é da professora, a gente tinha que ficar assim. Odiaram no primeiro momento. Aí um coleguinha precisou de um lápis. Aí eu falei, pega no armário. Aí os outros coleguinhas responderam, mas a professora tal não deixa emprestar coisa. Eu, credo, gente. Sejam mais empáticos. Que coisa horrorosa. E aí, tive muitos problemas nessa escola, principalmente porque eu mudava essa configuração da sala. Ao final do terceiro ano que eu estava com essa turma, era uma turma que chegava, organizava suas mesinhas em círculo, e tinha uma regra, porque ao invés de ter aquela regra das crianças não conversarem entre si,
A regra é, toda semana eles tinham que mudar de lugar, porque eles não podiam sentar perto do mesmo colega, porque eles tinham que relacionar com todo mundo. E era em círculo, porque eles tinham que um olhar para a cara do outro. E outra coisa, nessa sala, eu coloquei um tapete no fundo da sala, com umas almofadas e uns livros, porque quando eles terminavam as atividades, eles podiam se levantar, deitar no tapete, ler livro, eles podiam ajudar o colega. Eles só não podiam falar de forma a que que os outros colegas fossem se incomodar. Então, assim, eles faziam o que queriam, levavam brinquedos, e eles sempre faziam todas as atividades. E a minha conversa com eles sempre foi, olha, vocês têm uma professora maravilhosa, porque eu sou maravilhosa. Só que se vocês não quiserem, a gente não constrói nada juntos, porque vocês têm que querer. Então, aqui todo mundo respeita todo mundo. E aí a questão da minha sala, que quando aparecia algumas dificuldades nas outras turmas, inclusive tinha um aluno na escola que a escola não sabia o que fazer com ele, porque ele queria usar o banheiro feminino, era um menino, assim, que estava com umas confusões, ele não chegava a ser trans, mas ele tinha uma... Depois eu compreendi o que acontecia e mandaram para a minha sala. Por quê? Quando chegava na turma, se alguém falasse alguma coisa sobre algum colega, eu não precisava nem falar, os próprios alunos falavam, você precisa respeitar porque cada um é do seu jeito. Então, isso é decolonizar o pensamento. Eu levava a minha turma nas aulas de arte, isso aí já em outra escola e nessa também, para fazer aula de arte no chão. Eles podiam desenhar no chão, deitados no chão. Aí eles desenhavam com o corpo todo, porque decolonizar é saber que a educação ela não tem que fazer essa cisão entre razão e emoção, corpo e mente. Então, isso é decolonizar o pensamento. Eu não estou na escola desde 2020. Deve ter uns 2 meses, eu recebi uma mensagem de uma aluna, que foi minha aluna do 3º ano do ensino fundamental. Ela mandou uma mensagem para mim da seguinte forma: professora Eliana, que felicidade de te encontrar aqui no Instagram. Hoje eu estou fazendo o curso de artes cênicas na UFMG, e eu queria ter uma professora como você aqui, que fizesse aulas em círculo, porque nós precisamos e ninguém faz. Isso é decolonizar o pensamento. Percebe que ela consegue levar com o corpo dela essa experiência que ela teve lá, do 1º ao 3º ano? Isso é decolonizar o pensamento. É uma pessoa crítica. Então, assim, não é pensar em toda a estrutura da escola, porque é lógico que eu tinha problema. É como a Catherine Walsh fala, a gente precisa lidar com as pequenas esperanças. A gente fazer uns pequenos contextos. É lógico que isso não vou mudar o mundo de uma vez toda, mesmo porque se eu for pensar nas grandes esperanças, eu vou desanimar e não vou fazer mais nada da minha vida. Então, uma forma de decolonizar o pensamento também é compreender que a gente vai conseguir atuar nos pequenos contextos. E se eu conseguir mudar essa visão de 20, 30 alunos e algumas professoras da escola, eu já mudei um mundo, porque cada pessoa é um mundo. Obrigada, Eliana, obrigada. Está aberto, gente. Quem quiser falar, perguntar. A minha internet que deu uma... Está normal aqui para mim. Pareceu que estava todo mundo congelado aqui. Não, tá que está normal. Mas aí é isso, assim. Aí eu vou trabalhando dessa forma, trabalhava dessa forma, pretendo fazer isso na universidade, quando eu passar no concurso. Vai ser difícil? Vai, porque vai ter. Eu sei que não vai ser fácil. A Marisa já me falou o que eu posso enfrentar por aí. Pronto, Marisa, pode falar. Já que eu estou percebendo aí o pessoal tímido, né? Aí eu vou tentar falar um pouco aqui. Primeiro falar do meu encantamento, assim, da minha gratificação de ouvir vocês duas, sabe? Ana, né, trazendo essa questão
da tecnologia, né, associada a uma educação que é racista e que precisa ser combatida. E como o desafio, eu acho que é como pensar essa intervenção no mundo racista via tecnologia, né? Eu acho que isso é uma questão importante aí que você vai ter que pensar também. E aí, ele provocando nesse sentido, assim, eu penso na criança, porque eu achei lindo quando você trouxe, eu queria até que você retomasse esse pensamento de Mandela sobre a infância, né? Como, já que a tecnologia, eu acho que talvez seja, pela via da tecnologia, seja mais difícil, pelo menos até o momento, para atuar, como é que nas escolas você pensaria essa infância nesse diálogo, né, com esse texto que a tecnologia traz, sabe? Talvez nessa perspectiva, já que a criança seria esse lugar, né, que a gente poderia atuar, porque as crianças estão tendo acesso a essas ferramentas, mas essas ferramentas, para se desconstruírem, ainda vai levar muito tempo. Mas trabalhar com essa criança, que aí entra já também nessa perspectiva que a nossa Eliana também trouxe muito da decolonialidade ou anticolonialidade, né? Então, assim, como atuar aí também já com as crianças para elas pensarem esses jogos, o que é que esses jogos propõem, né? Só para você, como educadora, aí fica aí o desafio para você pensar um pouco, porque eu já trabalhei em escola pública e a gente sabe os desafios, como a Eliana também trouxe aí, né? Está na sala de aula, construindo, e numa instituição privada é pior ainda, né? Mas não é fácil, dentro da estrutura autoritária que a gente vive trabalhando, atuando, quebrar essas. Não é fácil, né? Então, assim, queria te ouvir também nessa perspectiva, assim, como aí, pelo tema que a gente está trazendo aqui, mulheres, né, na educação, por uma educação antirracista, que vocês trazem o gênero aí. Vocês são mulheres, eu estou muito orgulhosa de ver vocês aí, vocês três, né? As outras estão aí também, Bruna, Márcia, mas, né, como mulheres que estão aí coadjuvantes, pelo menos nesse momento, né, Márcia, né, Bruna? Então, o foco são vocês três aí. Como é que a questão também da menina, da beleza da mulher negra, né, da força da jovem negra, sabe? Como é que isso também pode ser trabalhado nas escolas ou nos processos pedagógicos? Fica aí o desafio para as duas também, tá? Eu achei bastante interessante quando a Liliana lembrou, né, colocou essa questão do tempo que a gente demorou para se reconhecer como uma mulher negra, né? Assim, vou até pegar ali daqui a pouquinho um livro né, um livro que fala exatamente disso. Essa também foi a minha história, né? Assim, é, o tempo que eu demorei para me nomear dessa forma e me ver dessa forma, né? O que é ser uma mulher negra? Isso é um ponto. Acho muito interessante quando a Ana fala, olha, a internet não é terra de ninguém. E é isso mesmo, a internet tem suas leis, tem suas regras, né? Tem seu comando na mão, seu volante na mão, né? Assim, ela tem suas regras, isso a gente precisa. E olha, hoje eu estou um pouquinho cansada aqui, mas que pena que eu não vi a Ana falar, vou ver a voz já depois, vou ver na gravação, mas fico pensando, né, como que as coisas andam hoje na escola. Já tem mais tempo também que eu estou fora da sala de aula, mas sempre foi uma batalha muito grande. Eliana, sempre foi uma batalha, e eu acho que hoje não está diferente disso, né? Assim, a gente que fazia a formação fora da escola, Eliana, eu conheci a Eliana nessa formação, né? Essa questão da relação étnico-racial nas escolas municipais, né? A gente representava, não sei porquê, né, Eliana? A gente representava, não sei porquê, a gente foi escolhida, assim, indicada, vamos dizer assim, para representar a escola, né, e poder trazer isso para a escola. Que dificuldade que era a gente abrir espaço para trazer para a escola aquilo que a gente vivenciou na formação. Era uma luta, assim, para a gente ter esse espacinho, né? E uma luta tão, a coisa simbólica. Liana passou por isso também. Às vezes era de ter um espaço no quadro da sala dos professores para colocar
sabe assim, um espaço de físico, de um espaço físico para colocar lá no quadro, fazer um muralzinho, né, das notícias e chamar a atenção das pessoas para isso. Eu na biblioteca, de ter uma literatura maravilhosa sobre isso e passar entre mês, sair mês, ninguém pegou, ninguém passou, né? Eu falo do corpo de professores, né? Assim, então, aquela angústia que dava na gente, assim, da gente se sentir muito sozinho, às vezes, se sentir muito sozinha com aquele conhecimento, né? De falar assim, meu Deus. Então, era isso, assim, eu na biblioteca com os alunos, enfrentando também a história dos pais, a história da religião, às vezes, que como é que emprestou esse livro aqui? Era livro do kit de literatura afro-brasileira, né? Teve uma equipe da Prefeitura de Belo Horizonte que fez a escolha desse acervo, né? E às vezes era um acervo difícil da gente trabalhar com os alunos por causa disso. Eu não quero que meu filho saiba sobre os orixás, esse livro não entra na minha casa, se a gente for lembrar aqui dos casos, era muita coisa que acontecia, assim, uma negação. E isso hoje eu tenho até vontade de saber assim, há quantos anos essa história dentro da escola, né? Assim, torcendo muito para que as coisas já tenham caminhado um pouquinho mais. E isso na escola particular, mais ainda. Né? Eu venho de outra rede também, eu também né, tenho experiência, que isso era muito en passant, assim, né? Ai de mim falar que eu sou uma professora negra, não, eu me lembro disso na escola, né? Assim, mas eu com os alunos, né? Escola particular, né? Aí, no diálogo com eles, na provocativa, eu falei, pois é, porque as pessoas negras como eu, a sala foi abaixo. Você não é negra, você é marrom. Assim, sabe, o lapisinho de cor, olha aqui, você é marrom. Ou seja, né, eu posso, é que eles estavam falando, era um papo sobre racismo, né? E eles falando que eles brincam com o filho da empregada, que é negra, que eles descem para o parquinho do prédio, brincam com as crianças que são negras. Aí eu falei, nossa, mas que legal, porque as pessoas negras como eu, aí na hora a sala foi abaixo, ou seja, né? Aí já é demais. Ter uma professora negra é muito para mim, né? Não vai, não. Você tem que ser marrom, querida, morena. Negra você não vai ser, não, porque senão eu não quero. Né? Assim, vai ficar muito ruim. As outras professoras não são negras, só você. Né? Eu não quero ser o aluno da sala da professora negra. Né? Então, fico desejosa de saber e comungo muito da Eliana, assim, de que a gente faça o nosso, que a gente cuide do nosso canteiro, sabe assim, que a gente cuide do nosso espaço, que a gente cuide do que é possível. Eu agora nos atendimentos, né, estou mais na psicologia, agora estou na educação mais, né? Então, qual é o meu momento? Onde que eu posso entrar com essa história? Onde que essa história entra agora, né? Nos meus atendimentos, nos atravessamentos, né, das pessoas negras tendo, né? E a gente vê tanta coisa acontecendo, né? Tantos traumas, tantas agressões, né? Como que eu acolho essa pessoa negra na minha clínica, né? Que clínica é essa, né? Que psicologia é essa hoje, né? Que a maioria das pessoas negras não estão ali no atendimento, né? Como é que é isso? Que é qual é a minha clínica hoje? Qual é a cara, literalmente falando, né? Qual é a cara da minha clínica hoje? Às vezes fico um pouco incomodada na hora que só tem gente branca abrindo. É, né, que trem é esse aí, né? Estou um pouco incomodada. Outro dia, né? Eu estava conversando com um grupo de amigas, né, da Gestalt e tal. Eu falei, gente, meu povo está muito branco. Meu povo está muito branco. Muito tempo que eu não atendo um gay, muito tempo, né? Estou incomodada com o meu espaço aqui. Minha clínica está muito branca. Isso está me incomodando. Cadê o povo? Cadê o povo? O povo preto não precisa, não, né? O povo negro não está precisando, não. Por que eles não estão chegando para mim? São as minhas interrogações. São as minhas interrogações hoje. Estou aqui, incomodada.
Eliana, por favor. Tem um livro do Paulo Freire que eu descobri há pouco tempo que eu pensei, eu deveria ter lido esse livro na graduação, que é um livro que é pós-morte, foi publicado pós-morte, e ele fala da educação em direitos humanos. E tem uma frase que é mais ou menos assim, que ele diz que a educação pode mudar o mundo, mas o professor que acha que ele sozinho vai mudar o mundo, ele vai só engrossar as fileiras da desilusão. E é isso, a gente não vai conseguir mudar o mundo todo, a gente vai conseguir mudar pequenos mundos. E sobre isso que Márcia falou, sobre o incômodo de ter uma pessoa negra, eu lembro que alguém já me falou que eu era roxa. E aí na hora eu falei, que isso, eu posso ser verde, eu posso ser roxa, mas não posso ser negra, né? Tem um termo aqui em Minas que fala, falando é É roxinha. roxinha. Aí eu, que isso, eu não sou... Mas, assim, eu tô rindo, mas é uma questão séria, porque assim como a Ana, a minha família também, até que eu provocasse depois de me tornar negra, nunca falou sobre questão racial. Quer dizer, o máximo que se falava, falava assim, você não é negra, você é moreninha. E aí eu cresci achando que eu era moreninha. E como eu estudei de primeira a quarta série numa escola do Jardim Colombo, Ana, porque eu sou retirante nesse mundo, e a minha escola tinha, assim, uma população crianças negras, mas muitas crianças negras retintas. E eu era bem tratada porque eu não era, porque eu tinha uma certa passabilidade. Então, assim, nesse ponto, eu fui favorecida. Aí a gente vê as questões do colorismo, né? Aí as professoras me colocavam como exemplo e tudo mais. E quando você falou da questão do menininho lá que falou que tinha sido racista, e eu me lembrei, na escola a gente tinha uma coleguinha negra retinta, com cabelo, ela tinha um cabelo bem crespo, e aí ela fazia umas trancinhas, e a turma a chamava de boi preto. E ninguém questionava, ninguém nunca fez intervenção nenhuma, a gente. E aí a gente cresceu achando que isso era natural, até um dia a ficha cair e doer para um caramba. Falando um pouquinho sobre o que a Marísia também falou, como que a gente pode mudar, né, um pouco essa questão. E eu acho que vem essa questão da nossa conversa. E eu ouvi uma vez de um autor que falou assim, de quem que é o problema do racismo? Né? Quem que tem que resolver o racismo? E ele disse que o racismo não é um problema nosso. Não é um problema nosso porque não fomos nós que criamos. Então, o racismo é um problema dos brancos, porque foram eles que criaram o racismo. Então, eu acho que a discussão entra nisso. Enquanto em palestras, nessas discussões, enquanto houverem somente pessoas negras, porque nós sabemos o que nós passamos. Então, assim, a gente parece que fala só entre a gente. E aí essa conversa, ela tem que ir para quem criou isso, né? Então, quem que criou isso? Então, quando olhamos para a escola, você vai levar um jogo para o seu aluno. Primeiro que as crianças não deveriam realmente usar certas aplicações, né? E aí você vai levar um jogo de uma forma que não seja no ambiente virtual. Quem são as pessoas desse jogo? Quais livros tem dentro dessa biblioteca? Como que os professores entre si relacionam um tema nas diferentes disciplinas e se acontece alguma coisa dentro da sala de aula e esse professor é um professor branco? Então, novamente, de quem que é o problema? Quem criou? Porque eu digo aqui na própria PUC, a gente tem um problema sério com palestras. Quando é palestras, por exemplo,
Vamos falar sobre IA, só sobre inteligência artificial. A palestra lota. Vamos falar especificamente sobre racismo algorítmico. Ué, também estamos falando de IA. A palestra não lota, né? Então a gente já fica aí, ali contando as pessoas. Quando, por exemplo, a universidade resolveu dar um letramento racial para professores, os professores verdadeiramente racistas, ou seja, por exemplo, todos aqueles que cometeram crimes comigo, algum deles estava nessa palestra? Não. Então parece que as nossas conversas vão girando em torno de nós mesmos. E essas pessoas, elas nunca estão presentes nessas conversas. Então, claro que não tem como a gente tornar as coisas obrigatórias, mas essas conversas só vai mudar quando essas pessoas entrarem verdadeiramente no diálogo, porque nós já estamos lutando, fazendo cada uma ali a sua parte, como a Eliana falou, não tem como a gente mudar o mundo, mas, né, a gente vai fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, vai subindo um degrau, empurra uma porta, pula uma janela, mas cadê? Cadê essas pessoas? Né? Aqui em São Paulo a gente teve o primeiro encontro de pesquisadores e estudantes antirracistas no Memorial da América Latina em torno de um mês, em que estavam presentes reitores de várias instituições renomadas do Estado. Exceto todos esses reitores e reitoras eram pessoas brancas. A partir do momento que elas fizeram o discurso de dizer que apoiava o evento, que apoiava o letramento racial, que aprovava todo esse diálogo, né? Ok. E quando começou a primeira mesa, todas essas pessoas foram embora. Ou seja, foi aquele, e eu disse depois no evento, foi aquele merchan de dizer, nossa, eu atuo para a causa antirracista. Claro que eu atuo, os alunos da minha universidade podem participar, eu estou aqui. Mas nenhum deles escutou uma fala. Nem assim para dizer que escutou o início da primeira mesa e se retirou depois. Então, assim, enquanto essas discussões continuarem dessa forma, dificilmente haverá mudanças. Enquanto os alunos, quando forem brincar numa sala de brinquedos, verem só bonecos brancos, é difícil se enxergar os livros, né? Enquanto, por exemplo, meu filho, ele se reconhece uma criança preta. E eu sou preta, meu esposo é um homem branco, e que nem eu falei, ele tem o cabelo liso. Então, por ele ter o cabelo liso, as pessoas não enxergam ele como uma criança preta. Isso, sabe, é muito assim, inclusive na escola. Então, eu tenho que ser a mãe chata e falar assim, olha, vai ter boneca? Vai ter boneco? Então, vai ter boneco preto, vai ter boneco amarelo, vai ter boneco verde, vai ter boneco cor-de-rosa. Então, assim, aí é a mãe chata que também, quando leva os livros de leituras, vai levar livros antirracistas, né? Porque cadê o material da escola? E aí, isso, por exemplo, ele estuda na rede hoje particular, agora os materiais já estão vindo com uma certa diversidade, então aí uma certa mudança, mas entram outras questões que não são somente questões raciais. Por exemplo, ele é um menino que ele faz balé, e no primeiro dia de aula dele no balé, não deixaram ele fazer balé. E aí, quando eu vou buscar ele na escola, eu falei, filho, como foi sua aula? E ele, eu não fiz, mamãe. Aí já me deu sabe, na hora já me bateu assim, aconteceu alguma coisa. Por que que você não fez, Vicente? A professora não deixou. Já era o fim do turno, eu não podia voltar na escola no mesmo momento. Quando eu chego no outro dia lá, e aí a gente chega mesmo, a mãe nervosa, tava assim, soltando fumaça, né? Por que que não deixaram? E aí, uma das professoras não deixou e falou a seguinte frase para ele: olha, Vicente, você não vai porque quem faz balé é menina, dentro da escola. E aí eu olhei para ela, assim, eu não acreditava no que eu estava ouvindo. Como você tem coragem de falar isso para o meu filho? Aí qual foi a explicação dela? Ah, mamãe, mas normalmente é mais menina que faz balé. Por exemplo, eu quis jogar futebol na infância e não deixaram. Por quê? Porque quem joga futebol é menino. Então é uma professora, gente, ela já está formada,
Ela tá lá dando aula e olha isso. Ela falou pro meu filho, que tinha 3 anos, que só quem podia fazer balé era a menina. Então, até desconstruir isso da cabeça dele, porque imaginem como ficou a cabeça dele, né? Então, assim, quem ele acreditava, na mãe dele ou na professora? Então, até falar, mostrar vídeos, sabe? Falar assim, olha, não tem bailarina sem bailarino. Precisam também de homens que dançam. E ele vê outros vídeos, mas assim, com 3 aninhos ele sentiu vergonha. Então, como todas as questões atingem, né? Não só as questões raciais, mas as questões de gênero, as crianças elas poderem ser quem simplesmente elas querem ser, né? Se ele quer dançar, ótimo, que ele dance, que ele vive, né? Que ele viva essa magia. Se ele quer fazer luta, ótimo, né? Que ele faça a luta, que ele viva essa magia. E se ele diz que ele é uma criança preta, porque ele diz que também deixem ele ser uma criança preta, independentemente da textura do cabelo dele, né? Então, assim, é esses diálogos que precisam se tornar mais potentes, que precisam estar em todas as instituições, que a gente precisa começar a conversar mais sobre isso, e não nós, todos, né? Todas as pessoas. Gente, vou passar a fala para a Eliana, viu que a gente está chegando ao final, infelizmente. Era né, muito amplo o tema, mas a gente vai ter que fechar. Eu vou deixar a Eliana falar que ela está com a mão levantada, tá bom? Depois, Não, eu pode queria falar, por dizer, favor. eu concordo plenamente com a Ana, mas para além disso, a gente precisa ocupar os lugares. A discussão tem que ser entre todos, e todas e todes. Mas a gente precisa ocupar esses lugares. Se a gente não tiver uma professora negra na universidade que fala, olha, gente, isso aqui está errado, as pessoas não vão continuar. Se não tiver um reitor, uma reitora negra lá para dizer, olha, eu apoio e fico, a gente também não muda, a gente precisa ocupar lugares. E isso eu entendi muito recentemente, assim, eu adoro ser professora de educação básica, só que chegou um momento que eu pensei, eu preciso ocupar outros lugares, porque eu preciso ajudar a formar professores que têm uma visão mais ampla sobre a educação. Então, vou fazer isso. Estou tentando. Porque, assim, às vezes, estava muito cômodo ficar lá na minha sala de aula com meus alunos da educação básica, mas se eu não fizer, se a gente não fizer, quem é que vai fazer? A gente vai esperar que façam por nós? Também tem isso. A gente também precisa ocupar espaço. Bom, gente, aqui nosso tempo está fechando, eu vou passar para a Marícia para poder ela fechar e finalizar. Esse é o livro que eu Ah, falei, viu? Quando Me Descobri Negra. Depois eu ah, fotografo ele lá do tá grupo, que bom. é da. Tá. Aí, Marísia. Bom, gente, isso é um tema muito rico, é um tema que, assim, desperta muitas questões, né? Mas, assim, o tempo da gente é pequeno, é curto, e eu fico, assim, ainda inacabada, porque essa questão do letramento do educador, eu acho que é fundamental, porque eu acho que entra dentro também da provocação e das colocações de Márcia, como, né, educadora e psicóloga também, porque eu mesma, assim, tenho discutido com a minha colega e amiga também da abordagem aqui na universidade, sobre essa questão do letramento e a psicoterapia, sabe? Que, para mim, são questões totalmente distintas, que precisam ter o seu lugar, mas que entra no que Ana colocou e também a Eliana, é de que quem precisa ser letrado e precisa de letramento é o psicólogo, é o educador, né? São os brancos, não são as pessoas negras, não são as crianças, né? Acima de tudo, é o profissional de saúde, é o profissional da educação, que precisa ser letrado, sabe? Então, esse letramento é necessário. Então, não são as pessoas pretas, os negros, as negras que têm que fazer esse letramento. Isso é de todos nós, sabe? Então, assim, a gente precisa, porque, Márcia, eu acho assim, quando uma criança, um adulto também chega, ou na escola, ou no contexto clínico,
é preciso que o profissional esteja atento àquela criança, que aquela criança ela é uma criança contextualizada, é uma criança que vem de um meio social, que ela passa por vários atravessamentos, ela não pode ser enquadrada e normatizada como qualquer outra criança. E ali tem marcas nela que a gente precisa ouvir e respeitar, sabe? E nós, que estamos dentro desse espaço, que eu sou mestiça, mas tem a passabilidade por ser, né, da pele branca, né? A gente precisa encampar, como a gente está aqui, sabe? Essa luta que é de todos, sabe? É de todas as pessoas. Não dá para a gente se omitir e dizer, não, isso é responsabilidade só de vocês, né? Façam a luta de vocês. Não é. A gente precisa combater o racismo na sociedade em todos os espaços, sabe? Mas para a gente combater, a gente precisa também ter consciência que nós temos uma cultura, sofremos essa cultura, né, racista, e aqui e acolá a gente também tem as contradições, os atravessamentos que a gente reproduz, sabe, para poder ir adiante, né? Então, assim, recentemente, eu disse no início, eu tive um contato com uma pessoa no setor que eu fui, né, semana passada, eu saí de lá chorando, mas eu saí chorando não porque eu senti as dores daquela mulher, né, negra, mas porque eu sou humana e aquilo ali dói, sabe? Reconhecer um outro ser humano passando por coisas absurdas. Quando você falou, Ana, do que você passou, e ouviu também com essas crianças, e você, Helena, chegou aos 20 anos, né, passando por essas histórias, Márcia, isso é uma coisa que a gente fica assim, que dores isso causa? Como eu me sentiria sabe, vivendo uma situação dessa? Então, assim, a discriminação, né, nesse nível que a gente sofre, vocês sofrem mais ainda, não é legal, dói, gente, sabe? Então, humanamente, a gente precisa fazer, juntar as forças, sabe? Juntar as mãos para poder caminhar, né? Então, assim, eu não sei se o conceito de confluência, Eliana, entraria nisso, né? A branquitude junto com, né, com as pessoas pretas, negras, né? Juntos, avançando, sabe? Porque senão a história não avança, não vai haver transformação, né? Então, eu acho que a gente está aqui, fazer lives como essa, ter diálogos como esse, ajuda, né? A gente... E vamos colocar nas redes, viu? Para soltar a boca, nada de silenciamento, nada. Obrigada aí por estarem aqui, por aceitarem o convite, e aí eu acho que a gente vai avançando, vai caminhando, tá bom? Uma boa noite a todas as pessoas aqui.